Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Retomando o tema do namoro e as dificuldades que muitos jovens cristãos vivem hoje em dia, eu gostaria de não só fazer apontamentos ou críticas sobre os pecados que são comumente cometidos, mas gostaria de dar uma luz sobre, ou uma contribuição sobre como conduzir um namoro de maneira cristã, agradando a Deus, sem cair nas armadilhas que nos estão reservadas pela sociedade, pela cultura, pelos usos e costumes do nosso tempo. Há uma quantidade de cristãos bastante relevante que é a favor do namoro apenas no formato de corte. Você apenas cortejaria outra pessoa e não teria qualquer proximidade física exatamente para não cair em pecado ou em tentação. Confesso que tenho um pouco de dificuldade com essa prescrição, porque eu entendo, assim como o apóstolo Paulo, que algumas restrições do tipo não toque, não prove, não manuseie, não são suficientemente eficientes para nos conduzirem ao centro da vontade de Deus. Então, santidade não é simplesmente não tocar, não ter contato, mas acho que vai além de não ter contato. Acho que a santidade caminha por outros lados, por outros caminhos. Então, nesse sentido, eu gostaria de ler com você a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, os versículos de 5 a 9, um texto bastante conhecido que diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria de tratar dos temas na ordem do que venho apresentando aqui no podcast, de trás para frente. Como eu acabei de falar sobre a fornicação como pecado e sobre o fato de precisarmos fugir dela, há um número de jovens que já caíram nesse pecado e que talvez por ter ouvido algumas orientações e instruções fiquem em crise sobre o que fazer ou como viver. A orientação das Escrituras é: confesse seu pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado que Satanás ainda tem motivos para acusar você é pecado do qual você ainda não está livre. Então eu começo com a instrução do apóstolo do amor, o apóstolo João, falando: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se você confessar e você seguir o conselho de Jesus, vai, não peques mais e não cometer novamente o mesmo pecado, você está livre de toda acusação. Viva por meio dessa palavra. Há também uma outra instrução aqui, e esse é o ponto central do podcast de hoje, que é o começo do texto que nós lemos, os versículos 5, 6 e 7, quando ele diz: esta é a mensagem que nós ouvimos dele e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Portanto, quando nós tratamos dos nossos negócios e dos nossos relacionamentos, nós precisamos tratá-los e pensá-los a partir do prisma da luz. Então, qual seria a melhor orientação? Eu não penso que o melhor namoro seja aquele em que você não toca, aquele em que você não beija, aquele que você não encosta. Eu penso que o melhor namoro é aquele que você pode fazer estas coisas na frente de todos. Namoro que você tem tempo demais sozinho, namoro em que você tem tempo demais longe de todo mundo, em lugares que naturalmente incitam a sua carnalidade, lugares que naturalmente estimulam a sua sensualidade, não são lugares para um namoro cristão. Por isso eu penso que há lugar para o namoro cristão. E o que é o namoro cristão? É o momento em que nós conversaremos para tentar identificar as nossas afinidades de propósito
para decidirmos de uma vez por todas se devemos casar para cumprir juntos um propósito de Deus ou não. Então, o espaço do namoro é um espaço para muita conversa. É um espaço também para algumas demonstrações de amor e carinho, porque eu entendo que é princípio fundamental do namoro que você ame quem você pretende casar. E estas coisas são demonstradas por meio do toque, são demonstradas por meio do beijo, são demonstradas por outras feições de carinho que podem ser trocadas por um casal jovem cristão namorando, sem necessariamente evoluir para outras coisas que gerem pecado na nossa vida. Então eu entendo que é uma proteção para todo casal poder ter a liberdade de namorar em casa, na sala de casa, com a presença dos pais. Se sair, que saiam sempre acompanhados, com amigos, com pessoas de confiança, pessoas que não os deixarão em situação constrangedora e nem os deixarão em situação de armadilha. Que todos os tipos de conversas sejam conduzidos próximos ou na presença de pessoas da sua confiança. Como eu disse no podcast anterior, se houver alguma coisa que você precise conversar ou algum tipo de demonstração de carinho que não possam ser tidos, que não possam transcorrer na presença dos pais do rapaz, dos pais da moça, ou de amigos, ou de líderes, ou de pessoas da sua confiança, então é sinal de que essa conversa ou estes toques talvez estejam no lugar e no momento inapropriado, fora do padrão do namoro cristão. Por isso, não crie armadilhas para si mesmos. Ao contrário, crie estratégias para que você não seja colocado por si mesmo em armadilhas para trair a sua própria carne. Quando nós alimentamos os espaços da carne, são esses espaços que prevalecem. Quando nós alimentamos a nossa santidade, é a santidade que prevalece. Não há santidade que prevaleça alimentando a sensualidade em lugares escusos, sozinhos, sem a presença de ninguém, com liberdade demais, com desejo demais. Hormônios não respeitam espiritualidade. Por isso, não sabote você mesmo e não se coloque no seu namoro em situação de risco. Que Deus traga luz sobre a sua vida, porque Ele é luz, nele não há trevas. Nós não podemos viver tendo na nossa vida algumas situações em que nós nos colocamos em trevas ou em escuridão, mas que Ele seja sempre luz sobre você. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.